Dor nas costas é o pesadelo da mulher de mama grande. E aí, será que isso vai ter uma solução definitiva? O vídeo de hoje é sobre mamoplastia redutora e se porventura, após a cirurgia, essas mamas teriam condições de crescer novamente e a mulher perder a sua cirurgia. Veja bem, o que influencia o crescimento dos seios após a cirurgia? A gente tem principalmente fatores hormonais, isso pensando num resquício de glândula que vai ficar ali na região mamária. A gente tem a questão de variação de peso, porque boa parte da mama é composta por gordura. Algumas mulheres a mama é mais lipossubstituída, ou seja, tem um percentual de gordura maior, e outras mulheres a mama é mais glandular, ou seja, tem um componente de glândula, proporcionalmente falando, maior do que gordura, mas em todas elas tem gordura entremeada às glândulas. E se o paciente ganhar peso com o passar do tempo, eventualmente isso pode influenciar no tamanho da mama, como também em qualquer outra região do corpo. E por último, a gente tem a questão da gestação, da gravidez, que não deixa de ser um fator hormonal, né? Claro, porque a gente tem ali variações hormonais importantes durante a gestação e estímulo da glândula mamária a produção de leite, e com isso ela acaba tendo uma grande hipertrofia. O detalhe do aumento mamário em relação à gestação é que esse aumento ele é mais intenso, transitório, e a mama regride em uma determinada proporção após o fim do aleitamento materno, certo? E aí a gente pensa, será que a redução definitiva existe? Olha só, quando eu penso em variação hormonal, eu estou pensando no aumento glandular, no aumento da glândula mamária. Quando eu estou pensando em peso, eu estou pensando na parte da gordura que vai aumentar de volume. Se eu for pensar então em maneiras de fazer uma redução definitiva, se eu tirar completamente as glândulas da mama, como em uma mastectomia, as chances de qualquer fator hormonal influenciar nesse aumento mamário se reduzem a praticamente zero. Então, aquelas pacientes em que a gente retira bastante mesmo conteúdo, a gente retira quase que completamente a glândula mamária, as chances dessa mama voltar a crescer no futuro, se essa paciente mantiver um controle de peso adequado, são mínimas. E aí só resta, é claro, não tem jeito, não tem como a gente tirar completamente a gordura da mama, porque a gente precisa deixar ali uma camada, uma espessura de tecido que vai proteger a pele, que vai permitir que os vasos sanguíneos alcancem a areola, a região da mama. Então, alguma quantidade de gordura sempre vai existir, e aí a variação disso vai depender da variação de peso do paciente, não é verdade? E aí, olha só, pensa comigo, como evitar o aumento mamário com o passar do tempo? Uma resposta já está dada aqui no próprio vídeo mesmo. Evitar a variação de peso. Em relação à questão hormonal, não tem muito o que a mulher fazer, na verdade, porque o uso de anticoncepcional, gestação, são coisas que são naturais da vida, são necessárias, são habituais, e a gente tem que entender e aceitar isso. O ponto é que essas variações de volume mamário, apesar de serem possíveis, elas são, de certa forma, raras. Eu estava dando uma lida e, por exemplo, o que é mais descrito na literatura em relação ao aumento mamário pós cirurgia de redução é em relação às pacientes que operam as mamas ainda adolescentes. Porque se a gente opera uma menina ali de 15, 16 anos, por exemplo, muito próximo ali do início da menstruação dela, ela pode ter ainda algum potencial de crescimento mamário nesses anos próximos, até os 19, até os 20 anos de idade, enfim. Então, se a gente opera essa paciente, a gente tem alguns trabalhos que dizem que entre 6 a 18% das adolescentes que fazem uma redução mamária tem novamente o crescimento dessa mama. Isso por conta da evolução natural e hormonal que elas já teriam de forma habitual. De resto, a gente não tem muitos estudos falando sobre crescimento mamário após redução em mulheres adultas, mulheres que já estão com a maturação completa da mama, certinho?
E aí o ponto é, se crescer novamente, doutor, o que a gente pode fazer? Bom, a gente tem duas alternativas. Se o crescimento foi por causa de ganho de peso, a gente pode tentar perder peso. E se for uma pele bem cuidada, uma pele bem hidratada, uma pele com poucas estrias, uma pele mais espessa, a chance de a pele retrair e manter a mama acomodada e harmônica é grande. Se for uma pele mais fina, mais cheia de estrias, a chance de, após emagrecimento, essa mama ficar com uma característica caída é um pouco maior, certo? Agora, se for uma questão hormonal, de aumento de glândula mamária mesmo, a gente não tem muita solução. A alternativa é refazer a cirurgia, fazer novamente o tratamento, reduzindo pele, reduzindo parênquima, reduzindo componente mamário, reestruturando a mama para ela poder ficar em pezinha, para ela ficar bem posicionada. Uma coisa que eu falo aqui para todos os meus pacientes, aí já nem é falando sobre aumentar ou diminuir o tamanho da mama, mas sim questão de queda, né, de pitose da mama com o passar dos anos. Isso acaba sendo inevitável, né, para a grande maioria das mulheres. Com o passar do tempo, alterações de colágeno, alterações de substituição de gordura por glândula, porque isso acontece. Com o passar das décadas, toda mulher vai diminuindo a quantidade de glândula e vai aumentando a quantidade de gordura ali no componente mamário, ok? Então, com isso acontecendo, acaba que o formato mamário também vai se modificando e boa parte dessas mamas vai caindo naturalmente. Isso é habitual da nossa espécie. A alternativa para isso seria uma nova cirurgia. E ainda bem que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem técnicas com cicatrizes menores, cicatrizes reduzidas, cicatriz em L que vai ficar melhor posicionada para a paciente. Então a cirurgia mamária hoje em dia não é mais aquele bicho de 7 cabeças, não é mais aquela cirurgia estigmatizante, não é mais aquela cirurgia angustiante de outrora, de quando a mulher fazia um procedimento cirúrgico e eventualmente podia ficar envergonhada de colocar um biquíni, colocar um sutiã, colocar uma roupa mais decotada. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem técnicas que permitem que a paciente faça a sua cirurgia, tenha a sua mama no seu tamanho ideal e ainda assim tenha o conforto de ter uma discrição na região, na pele, menos cicatriz, certinho? Mais uma vez, eu queria que vocês deixassem aqui comentários para mim. Me diz, a sua mama é grande? Você tem vontade de reduzir a sua mama? Você tem medo da cicatriz? Ou, outro ponto, você já fez a cirurgia e a sua mama voltou a crescer depois? Deixa aqui nos comentários porque eu estou super curioso em relação a isso. Se você gostou do vídeo, clica no like, se inscreve no canal para nos ajudar a nos estimular a produzir mais vídeos e também me siga nas outras redes sociais, Instagram, TikTok. Lá a gente também está tendo bastante conteúdo legal e vai ser um prazer ter você com a gente. Um abração, tudo de bom!